Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Aleluia, glória a Deus, uma palavra de ensinamento para nós. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 9. Diz assim, escute, preste atenção nessa palavra. Não vos deixei levar em roda por doutrina várias e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjar que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Amém? Até aqui, toma um assento, pode bater palma e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quero trazer aqui do ensinamento de Paulo, das cartas do apóstolo Paulo, para a igreja, principalmente na era de hoje, a qual Paulo adverte nós aos hebreus, aleluia, falando sobre vento de doutrinas estranhas. Ou seja, quando a Bíblia fala de doutrina, a Bíblia está falando de ensinamento, a Bíblia está falando de conhecimento da palavra. Então nós temos que entender que quando fala de doutrina, é o ensinamento que a igreja recebe. Eu quero te dizer aqui, irmãos amados, por dentro da palavra de Deus, aprender como nós devemos se colocar diante de um culto de reverência a Deus, de uma forma de nós adorar, de uma forma de nós buscar, de uma forma de nós crer, ou de nós alcançar de Deus uma adoração. Nós vimos que através do apóstolo Paulo, pelos ensinamentos de Paulo, Paulo ensina muitas igrejas a se colocar diante da presença de Deus. Paulo ensina muitas igrejas a estabelecer não simplesmente uma comunidade, não simplesmente um povoado, a qual se une para adorar o nome do Senhor. No momento que nós se unimos, ou no momento que nós estamos aqui, o culto é conhecido como assembleia. Para quem não sabe, a assembleia é quando a pessoa ela se reúne para adorar o nome do Senhor. Aleluia! E Paulo nos ensina que cada adoração ou cada culto de reverência diante de Deus tem uma posição, tem, aleluia, tudo no devido lugar. Paulo coloca ordenância dentro do culto. Irmãos, quando nós colocamos nossos pés aqui dentro, nós temos que saber que aqui é um lugar de reverência diante de Deus. Aqui é um lugar de nós se reverenciar diante de Deus. É um lugar em que nós devemos colocar nós na devida posição. Cada um tem uma posição aqui nessa noite. Cada um tem uma posição diante de Deus para cultuar e adorar o nome do Senhor. Quando Paulo falou aos hebreus, falando por ventos estranhos de doutrina, Paulo está ensinando, aleluia, as igrejas através dos ensinamentos errados, fora do preceito da Bíblia Sagrada, fora do conhecimento da palavra de Deus. Paulo está ensinando de doutrinas estranhas ou doutrinas falsas, aleluia, levando uma, aleluia, adoração diferente diante de Deus, levando talvez um culto que não seja conforme o agrado de Deus. Mas Paulo ele nos ensina
Aleluia. Paulo nos ensina ao livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos. Paulo vai nos ensinar, aleluia, como nós devemos se colocar diante de um culto, ou como nós devemos cultuar a Deus verdadeiramente dentro desse tempo, dentro dessa congregação aonde nós temos unido. Se nós lermos Romanos, que Paulo fala através da igreja, Romanos capítulo 12, a Bíblia claramente nos ensina dizendo: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto de conhecimento, é um culto estabelecido para adoração, é um culto racional com raciocínio. Ou seja, se nós entremos aqui nessa noite, nós temos que saber cultuar. Se nós entremos aqui nessa noite, nós temos que saber adorar. Se nós entremos aqui nessa noite, nós temos que saber falar com Deus. Nós temos que saber orar, nós temos que saber louvar, porque é um culto racional, um culto de conhecimento. A pessoa, ela nunca vai esquecer o que ela vai falar. Aleluia. E nós temos conhecido ou visto muitas coisas acontecer. Pessoas que não conhecem o poder de Deus, pessoas que não conhecem o sobrenatural de Deus, e muitas das vezes não sabe, faz coisas que não é para fazer, e muitas das vezes diz que não entendeu, que não sabia de nada. Mas Paulo está dando conhecimento da sua palavra, que o culto tem que ser um culto reverenciado em entendimento. Não adianta nós entrar aqui dentro, irmãos, fazer tantas das coisas e nós não entender. Se nós ler o que Paulo fala através da igreja, aleluia, o que tem na igreja, o que tem dentro de um culto de adoração, o que acontece dentro de uma igreja, quando nós se unimos, quando nós estabelecemos todo o culto verdadeiro diante de Deus. Paulo está falando de uma responsabilidade, Paulo está falando de um compromisso, Paulo está falando de entendimento a nós. Se nós ler a Bíblia Sagrada, aleluia, dentro de um culto tem aqui, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14 e 26, Paulo falando do culto. Olha só o que tem dentro de um culto de entendimento. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntai, cada um de vós ajuntar, ou seja, um culto de adoração. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo está ensinando que dentro de um culto tem principalmente a palavra, tem a revelação, tem, aleluia, graças a Deus, interpretação. Paulo está ensinando nós cultuar, Paulo está ensinando nós adorar, Paulo está ensinando nós reverenciar um culto diante de Deus, com entendimento. Irmãos, aleluia, tem pessoas que não conhecem, não sabem cultuar, não sabem adorar e não entendem nada o que cultuou, aleluia, Mas Paulo está dando uma referência para nós se colocar, para nós poder entender. Um culto desorganizado, Deus não opera. Um culto desorganizado, o Espírito Santo não pode trabalhar. O primeiro ponto da igreja, o primeiro ponto que nós entendemos é línguas estranhas. O segundo ponto é a profecia. O principal é profecia, porque a profecia edifica. O significado da profecia que Paulo fala aos Coríntios, aleluia, a Bíblia diz que quando a pessoa está em autoridade de profecia dentro de um culto,
A profecia simboliza e representa o significado da profecia, que é o próprio Deus presente no meio do povo. E quando a pessoa ela cultua a Deus, cultuando a Deus em línguas, isso representa uma edificação a nós, que a língua estranha, aleluia, significa que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer aqui, Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus que faz a pessoa entender. Deus não deixa ninguém confuso. Deus não deixa ninguém sem entender o mistério dele. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 13, presta bem atenção, pelo que o que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Ou seja, se nós cultuar a Deus, se nós adorar a Deus, e um culto só de língua estranha, vai ter que ter alguém interpretando a língua estranha. Aleluia. Porque vai ter pessoas que vão estar aqui e não vão entender. Vai ter pessoas que vão estar aqui e não vão entender o que estão fazendo. Então, quando houver línguas estranhas, profecia em línguas estranhas, tem que ter intérprete. E Paulo falou: se não tiver, que se cale-se. A Bíblia fala aqui, no versículo 15 ainda, olha só o que Paulo fala, que nos chama a atenção, em 1 Coríntios 14, versículo 15, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Paulo está falando que quando nós orar em espírito, mas também é para nós orar em entendimento. Nós temos que saber o que nós vamos pedir para Deus. Nós temos que saber o que a gente vai orar. Tem pessoas orando, tem pessoas buscando sem entendimento, e Deus não pode entregar. Muitas das vezes Deus não pode dar, Deus não pode fazer o que aquela pessoa pede, porque estão pedindo sem entendimento. Nós temos aqui no culto, mas qual é o foco desse culto nessa noite? Nós estamos aqui cultuando. Qual é o foco desse culto? Um culto não é simplesmente passar tempo dentro da igreja. Um culto simplesmente que nós venhamos cultuar não é um ponto de dizer eu vou para distrair a minha mente. Não, aqui é um culto de adoração, que é onde nós marquemos um encontro com Deus verdadeiramente, para nós buscar o reino do céu, para nós buscar as coisas celestiais de cima e não a de baixo. O homem que tem entendimento, ele busca as coisas de cima. O próprio Jesus, ele deixou claro, falando conosco, dizendo: em primeiro lugar buscar o reino do céu, que não é daqui, mas é de cima. O homem que busca as coisas de cima, ele começa a entender. Tiago, no capítulo 13, falou também: buscai a sabedoria do alto e não a sabedoria de baixo. Nós temos que ter entendimento no que a gente busca. Nós temos que ter entendimento no culto. Nós temos que ter entendimento no que a gente pede diante de Deus. Aleluia. E Paulo foi falando aqui também, cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós temos que saber adorar também. Nós temos que saber cantar também diante de Deus. Não é de qualquer maneira também. Cantar com entendimento, sabendo para que o louvor vai servir no culto. Para que o louvor vai servir? Talvez venham pessoas no culto desamparado, precisando ouvir uma palavra, e quando você louva um louvor que toca no fundo da alma, aquele louvor vai falar com aquela pessoa. Sabia? E qual é o tipo de louvor? Não é que nem os louvores de hoje, não é que nem esses músicos de hoje, não. Louvores realmente verdadeiro que vem de Deus. E qual é o louvor verdadeiro que Paulo fala aos Efésios 5:19? Que
cantar, aleluia, salmos, cânticos espirituais, a qual possa nos edificar, a qual possa tocar na nossa vida, a qual nós possamos sentir a presença do Senhor. A igreja tem que ter ordem, a igreja tem que ter entendimento. Olha o que Paulo fala, o que Paulo nos ensina através da ordenância do culto. Aleluia, um culto que tem ordem, um culto que tem entendimento. Aleluia, graças a Deus. Olha só, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, diz aqui, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrares indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão os loucos? Paulo falando, se nós se unir aqui nesse lugar e só falar língua estranha, e vir uma pessoa que não tem entendimento, que não tem conhecimento, vai olhar e vai dizer, estão ficando loucos, porque estão falando de línguas, estão falando coisas que eles não vão entender. E quem entra aqui dentro, ele quer entender. Quem entra aqui dentro quer ouvir. Quem entra aqui dentro, ele quer prestar atenção. Ele tem que ficar entendido daquilo que Deus está falando. E Paulo falou aqui, no versículo 24 de 1 Coríntios 14, 24: mas se todos profetizares, e alguns indoutos ou infiéis entrar, e todos convencido, de todo julgado. Ou seja, se todos profetizarem, eu quero te dizer algo aqui nessa noite agora. No momento que o pregador está pregando a palavra de Deus, Deus vai usar o pregador. Através do pregador, Deus vai usar. E nós temos visto, irmãos, que enquanto o pregador prega, tem gente profetizando no banco. Enquanto o pregador prega, tem gente que profetiza no banco. E Paulo está falando aqui, claramente, se todos profetizares, e alguns indoutos ou infiéis entrarem, todo é convencido e todo é julgado. Porque um tem que profetizar, e quando um profetiza, o outro tem que ouvir. Porque se todos profetizarem ao mesmo tempo, vai ter contenda, vai ter desordem. Um vai julgar o outro, um vai apontar o outro, mas não foi de Deus, isso é de Deus, será que é de Deus? A pessoa fica confusa. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Mas se entrar a pessoa, aleluia, e um profetizar, a pessoa vai entender, a pessoa vai ficar com entendimento conhecido, vai entender a forma da profecia dado por Deus. Olha só o que Paulo fala. Aleluia. Paulo falando aqui no versículo 28 de 1 Coríntios 14, 28: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando é uma profecia de língua estranha, se não tiver ninguém para interpretar, que se cale, e fale consigo mesmo e com Deus. Então tem que ter entendimento. Quando é uma profecia, irmãos, tem que ter alguém interpretando as profecias. E muitos cultos que eu já fui, irmãos, que eu já passei, eu vi pessoas entregando profecias em língua estranha o culto inteiro. E daí, quem é que vai entender, quem é que vai saber? Então tem que ter alguém para interpretar. Aleluia. O que Paulo fala no versículo 29? Fica consigo mesmo e com Deus. Versículo 29: e falarem 2 ou 3 profetas, e os outros jurem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa,
cale-se o primeiro. Então, um tem que profetizar, um tem que entregar a mensagem e o recado de Deus. Não pode num culto entregar o recado, 3 ou 4 profetas ao mesmo tempo. Não, se um tem a revelação, o outro se cala-se, o outro fica calado, porque Deus vai usar aquele que tem a revelação dada do céu. Aleluia. Deus vai entregar a revelação àquele a qual Deus já revelou. Aleluia. Para nós entender, nós temos que saber cultuar a Deus. Aleluia. Para nós convencer. Um culto é para convencer a pessoa. E se não tiver entendimento no culto, não consegue convencer, não consegue ganhar aquela alma, não consegue ganhar aquela vida. E Paulo falou aqui no versículo 40: mas faça tudo decente e com ordem. Tudo tem a sua ordem. O profeta tem a sua ordem no lugar de profeta, o pastor tem a sua ordem no lugar de pastor, e cada um tem a sua ordem em cada posição ministerial. Tudo com ordem e decência, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? E para terminar, Paulo falou aqui no versículo 33: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Não adianta nós entrar aqui na igreja, nós não ter uma responsabilidade no culto, e muitas das vezes isso se tornar em confusão e em contenda. E muitos estão acabando em contenda e em confusão, porque o culto não tem entendimento, não tem a sabedoria de adorar, de cultuar, de agradecer. Não, aleluia. A Bíblia fala que quando o Senhor mandava o sacerdote apresentar perante Deus, tudo eles tinham a posição, todos eles tinham o lugar certo aonde Deus mandava, o que eles podiam fazer e o que não podiam fazer. Aleluia. Tem pessoas passando do limite, a qual muitas das vezes nós não vimos Deus usar, a qual muitas das vezes nós não enxerguemos Deus usar, porque estão passando do limite. Deus jamais passa do limite. Deus não é Deus de confusão, mas senão de paz com todos os santos da igreja. Então Deus, ele tem a forma de usar. O Espírito Santo, ele nunca vai passar por cima da palavra de Deus. Tudo tem a ordem, aleluia. Tudo tem o tempo certo, a qual o Espírito Santo, aleluia, se manifesta na hora certa, no momento certo, aleluia. Porque, aleluia, aqui versículo 32: e o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Deus tem o seu limite, aleluia, para agir na hora certa. O profeta é comandado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai abrir um caminho para que o profeta que estiver, aleluia, entregando, ele vai ter a sabedoria, entendimento e o tempo para poder, aleluia, entregar os recados de Deus. Aleluia. Se o profeta aqui nessa noite falar amém, o Espírito Santo, ele vai cessar, ele não vai continuar. Aleluia. Se Deus estiver usando o profeta, e o profeta mais dá liberdade, mais o Espírito Santo vai expandir, mais o profeta dá oportunidade, mais Deus vai se manifestando, e a casa vai enchendo, e a glória do Senhor vai descendo. Mas quando o profeta, ele cessa, ele para, o Espírito Santo não ultrapassa a ordenância da palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, tudo tem o seu devido
lugar. Aleluia! Para nós saber ser uma pessoa sábia, para nós saber ser uma pessoa entendida. Amém? Para nós entender as coisas de Deus. Não adianta nós estar aqui e nós não entender nada de Deus. Deus quer que nós compreendemos a palavra de Deus. Deus quer que nós entendemos a sua palavra. Deus quer que nós entendemos a sabedoria dentro de nós, para nós saber agradecer e adorar o nome do Senhor. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra de ensinamento para nós. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 9. Diz assim, escute, preste atenção nessa palavra. Não vos deixei levar em roda por doutrina várias e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjar que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Amém? Até aqui. Toma um assento. Pode bater palma e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quero trazer aqui do ensinamento de Paulo, das cartas do apóstolo Paulo, para a igreja, principalmente na era de hoje, a qual Paulo adverte nós aos hebreus, aleluia, falando sobre vento de doutrinas estranhas. Ou seja, quando a Bíblia fala de doutrina, a Bíblia está falando de ensinamento, a Bíblia está falando de conhecimento da palavra. Então nós temos que entender que quando fala de doutrina, é o ensinamento que a igreja recebe. Eu quero te dizer aqui, irmãos amados, por dentro da palavra de Deus, aprender como nós devemos se colocar diante de um culto de reverência a Deus, de uma forma de nós adorar, de uma forma de nós buscar, de uma forma de nós crer, ou de nós alcançar de Deus uma adoração. Nós vimos que através do apóstolo Paulo, pelos ensinamentos de Paulo, Paulo ensina muitas igrejas a se colocar diante da presença de Deus. Paulo ensina muitas igrejas a estabelecer não simplesmente uma comunidade, não simplesmente um povoado, a qual se une para adorar o nome do Senhor. No momento que nós se unimos, no momento que nós estamos aqui, o culto é conhecido como assembleia. Para quem não sabe, a assembleia é quando a pessoa ela se reúne para adorar o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo nos ensina que cada adoração ou cada culto de reverência diante de Deus tem uma posição, tem, aleluia, tudo no devido lugar. Paulo coloca ordenância dentro do culto. Irmãos, quando nós colocamos nossos pés aqui dentro, nós temos que saber que aqui é um lugar de reverência diante de Deus. Aqui é um lugar de nós se reverenciar diante de Deus. É um lugar em que nós devemos colocar nós na devida posição. Cada um tem uma posição aqui nessa noite. Cada um tem uma posição diante de Deus para cultuar e adorar o nome do Senhor.
quando Paulo falou aos hebreus, falando por veios estranhos de doutrina, Paulo está ensinando, aleluia, as igrejas através dos ensinamentos errados, fora do preceito da Bíblia Sagrada, fora do conhecimento da palavra de Deus. Paulo está ensinando de doutrinas estranhas ou doutrinas falsas, aleluia, levando uma, aleluia, adoração diferente diante de Deus, levando talvez um culto que não seja conforme o agrado de Deus. Mas Paulo, ele nos ensina, aleluia, Paulo nos ensina ao livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, Paulo vai nos ensinar, aleluia, como nós devemos se colocar diante de um culto, ou como nós devemos cultuar a Deus verdadeiramente dentro desse tempo, dentro dessa congregação aonde nós temos unido. Se nós lermos Romanos, que Paulo fala através da igreja, Romanos capítulo 12, a Bíblia claramente nos ensina dizendo: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto de conhecimento, é um culto estabelecido para adoração, é um culto racional com raciocínio. Ou seja, se nós entramos aqui nessa noite, nós temos que saber cultuar. Se nós entramos aqui nessa noite, nós temos que saber adorar. Se nós entramos aqui nessa noite, nós temos que saber falar com Deus. Nós temos que saber orar, nós temos que saber louvar, porque é um culto racional, um culto de conhecimento. A pessoa, ela nunca vai esquecer o que ela vai falar, aleluia. E nós temos conhecido ou visto muitas coisas acontecer, pessoas que não conhecem o poder de Deus, pessoas que não conhecem o sobrenatural de Deus, e muitas das vezes não sabe, faz coisas que não é para fazer, e muitas das vezes diz que não entendeu, que não sabia de nada. Mas Paulo está dando conhecimento da sua palavra, que o culto tem que ser um culto reverenciado em entendimento. Não adianta nós entrar aqui dentro, irmãos, fazer tantas das coisas e nós não entender. Se nós ler o que Paulo fala através da igreja, aleluia, o que tem na igreja, o que tem dentro de um culto de adoração, o que acontece dentro de uma igreja, quando nós se unimos, quando nós estabelecemos todo o culto verdadeiro diante de Deus. Paulo está falando de uma responsabilidade, Paulo está falando de um compromisso, Paulo está falando de entendimento a nós. Se nós ler a Bíblia Sagrada, aleluia, dentro de um culto tem aqui, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14 e 26, Paulo falando do culto. Olha só o que tem dentro de um culto de entendimento. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntai, cada um de vós ajuntar, ou seja, um culto de adoração. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo está ensinando que dentro de um culto tem principalmente a palavra, tem a revelação, tem, aleluia, graças a Deus, interpretação. Paulo está ensinando nós cultuar, Paulo está ensinando nós adorar, Paulo está ensinando nós reverenciar um culto diante de Deus, com entendimento. Irmãos, aleluia, tem pessoas que não conhecem, não sabem cultuar, não sabem adorar,
e não entende nada o que cultuou. Aleluia, né? Mas Paulo está dando uma referência para nós se colocar, para nós poder entender. Um culto desorganizado Deus não opera. Um culto desorganizado o Espírito Santo não pode trabalhar. O primeiro ponto da igreja, o primeiro ponto que nós entendemos é línguas estranhas. O segundo ponto é a profecia. O principal é profecia, porque a profecia edifica. O significado da profecia que Paulo fala aos Coríntios, aleluia. A Bíblia diz que quando a pessoa está em autoridade de profecia dentro de um culto, a profecia simboliza e representa o significado da profecia, que é o próprio Deus presente no meio do povo. E quando a pessoa ela cultua a Deus, adorando, cultuando a Deus em línguas, isso representa uma edificação a nós, que a língua estranha, aleluia, significa que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus que faz a pessoa entender. Deus não deixa ninguém confuso. Deus não deixa ninguém sem entender o mistério dele. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 13, presta bem atenção. Pelo que o que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Ou seja, se nós cultuar a Deus, se nós adorar a Deus, e um culto só de língua estranha, vai ter que ter alguém interpretando a língua estranha. Aleluia. Porque vai ter pessoas que vão estar aqui e não vão entender. Vai ter pessoas que vão estar aqui e não vão entender o que estão fazendo. Então, quando houver línguas estranhas, profecia em línguas estranhas, tem que ter intérprete. E Paulo falou: se não tiver, que se cale-se. A Bíblia fala aqui, no versículo 15 ainda. Olha só o que Paulo fala, que nos chama a atenção. Em 1 Coríntios 14, versículo 15, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Paulo está falando que quando nós orar em espírito, mas também é para nós orar em entendimento. Nós temos que saber o que nós vamos pedir para Deus. Nós temos que saber o que a gente vai orar. Tem pessoas orando, tem pessoas buscando sem entendimento, e Deus não pode entregar. Muitas das vezes Deus não pode dar, Deus não pode fazer o que aquela pessoa pede, porque estão pedindo sem entendimento. Nós temos aqui no culto, mas qual é o foco desse culto nessa noite? Nós estamos aqui cultuando. Qual é o foco desse culto? Um culto não é simplesmente passar tempo dentro da igreja. Um culto simplesmente que nós venhamos cultuar não é um ponto de dizer eu vou para distrair a minha mente. Não, aqui é um culto de adoração, que é onde nós marquemos um encontro com Deus verdadeiramente, para nós buscar o reino do céu, para nós buscar as coisas celestiais de cima e não a de baixo. O homem que tem entendimento, ele busca as coisas de cima. O próprio Jesus, ele deixou claro falando conosco, dizendo: em primeiro lugar buscar o reino do céu, que não é daqui, mas é de cima. O homem que busca as coisas de cima, ele começa a entender. Tiago, no capítulo 13, falou também: buscai a sabedoria do alto e não a sabedoria de baixo. Nós temos que ter entendimento no que a gente busca. Nós temos que ter entendimento no culto. Nós temos que ter entendimento no que a gente pede diante de Deus. Aleluia. E Paulo foi falando aqui também, cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós temos que saber adorar também
Nós temos que saber cantar também diante de Deus, não é de qualquer maneira também. Cantar com entendimento, sabendo para que o louvor vai servir no culto. Para que o louvor vai servir? Talvez venham pessoas no culto